Vamos agora então ver a classe Calculator GUI, que introduz vários conceitos novos. A classe Calculator GUI é, na verdade, uma classe do tipo JFrame, portanto é uma JFrame. Uma JFrame é, na verdade, uma janela, aquilo que nós normalmente designamos por janela principal da aplicação, a janela que tipicamente surge quando executamos um programa numa interface gráfica em Java. A nossa Calculator GUI é então uma JFrame a que nós acrescentamos algumas funcionalidades que são as que nos interessam. A classe JFrame em si é uma classe absolutamente genérica, que não faz nada de muito concreto, por assim dizer. É como que uma janela vazia e que disponibiliza um conjunto de métodos que nos permitem depois então criarmos nós uma JFrame à nossa medida. A nossa classe Calculator GUI tem então dois atributos, que é a referência para o módulo, portanto já notamos aqui que no módulo surgiu uma referência para a Calculator GUI e agora aqui na Calculator GUI surge uma referência para o módulo. E tal como vimos para a Calculator, também aqui temos um register, temos o correspondente registro do modelo agora na view. Isto faz com que cada objeto da classe Calculator GUI tenha conhecimento de um objeto da classe Calculator e vice-versa. No construtor da Calculator GUI, indicamos um nome, que será o título da janela, inicializamos aqui o objeto Calculator Calc Model e o outro atributo que aqui está, o display, na verdade vai ser usado no método buildGUI, que é um método interno que vai, na verdade, construir o conteúdo da nossa janela, ou seja, colocar os botões que vimos aqui, colocar estes botões com estes textos e o campo de texto. Depois temos aqui um conjunto de métodos típicos da interface do Java que correspondem na prática a preparar a nossa janela. O pack é um método que resumidamente ajusta as dimensões de todos os elementos da janela. O toFront é para garantir que a janela surja à frente de outras janelas no nosso ambiente, para que ela não surja por trás e depois poderíamos eventualmente pensar que o programa nem sequer tinha sido executado. Com este método dizemos que quando fechamos a nossa janela queremos que de facto o programa termine, que é algo que não é necessariamente assim, mas é o comportamento mais comum provavelmente e que estaremos neste caso à espera. E finalmente o método que nos diz que queremos que a nossa janela fique visível, porque esta é a forma de garantirmos de facto que vemos a janela. Então, dentro de todas estas linhas, esta é a principal, porque na criação do objeto Calculator GUI vamos criar o conteúdo da janela. Ainda antes de irmos ver o build GUI, vamos ver que nesta classe também temos o método main. Então vamos espreitar um pouco ao método main. O método main, ou aquilo que queremos que seja feito no método main, melhor dizendo, vai na verdade estar embrulhado, por assim dizer, dentro de um método run, que é um método de uma classe anónima, que é o que está aqui definido entre esta chaveta e esta. Portanto, isto é uma classe que não tem nome, mas da qual estamos a criar aqui, através deste new, um objeto. Apesar da classe não ter nome, ela é do tipo runnable. Então, na verdade, estamos a dizer que queremos um objeto de uma classe sem nome, mas que é do tipo runnable. O que realmente depois nos interessa é que dentro deste objeto, desta classe anónima que é do tipo runnable e que está, repito, dentro destas chavetas, temos cá o método run e é o que está dentro deste método run que vai realmente ser executado. E o que é que fazemos aqui? Criamos um objeto da classe Calculator GUI, criamos um objeto da classe Calculator e registramos um no outro. Portanto, dizemos à classe Calculator, olha, a tua view, uma view que está interessada no teu conteúdo é esta, a calc inter,
E dizemos à calc_inter, olha, o teu modelo, portanto, quem te pode, no fundo, resolver os problemas é, é o objeto calc. O teu modelo é o calc. Esta questão da classe anónima e do objeto não vamos falar dela aqui, mas neste momento é suficiente entender que o que está dentro do run é o que realmente vai ser executado pelo main. E a razão de ser necessária esta construção está explicada inclusive na própria documentação do Java e é também algo que não vamos falar aqui neste momento. Então, em resumo, o nosso main executa estas 4 instruções. Vamos então olhar para o nosso calculator GUI, que é basicamente tudo o que nos falta falar. A construção da nossa janela passa por criarmos então, em primeiro lugar, o objeto que vai corresponder ao nosso display, que é um JTextField, que inicialmente colocámos-lo aqui vazio. Na verdade, até seria preferível tê-lo colocado com um 0. Poderíamos colocar aqui com um 0 para garantir que apareça de facto o 0 no início. Depois dizemos que queremos que o texto nesse campo fique alinhado à direita, portanto fica encostado à direita. E a seguir utilizamos aqui um box, ou um objeto da classe box e um objeto da classe jPanel. Boxes e jPanel são como que retângulos invisíveis que nós podemos colocar uns dentro de outros para arrumarmos o que queremos na nossa janela. Neste caso, a forma de pensarmos aqui a nossa janela foi a seguinte. Pensamos que o nosso campo de teste é um elemento que está por cima de um outro elemento que tem uma grelha de botões. Então esse elemento que tem um por cima e outro por baixo, que é a grelha, é a nossa box vertical, que é o que criamos aqui. Criamos uma box vertical e adicionamos à box vertical o display, que é o nosso campo de texto. Seguidamente criamos um painel e passamos como parâmetro um outro objeto que é um grid layout, para dizer que é uma grelha, que é um layout, portanto uma arrumação em grelha. E dissemos que essa grelha tem 5 linhas e 4 colunas, que são as 5 linhas e 4 colunas de botões que temos aqui. Estes dois 3 já são por razões estéticas para deixar um espaçamento entre os botões. Com isto criamos então um objeto que de certa forma pode ser visto como um retângulo invisível que tem lá dentro uma lógica de arrumação em grelha. Quer dizer que tudo o que nós adicionarmos a este painel, a este nosso retângulo, vai ficar em grelha, enquanto que tudo o que nós adicionamos à nossa box vai ficar na vertical, começando por cima. Então nós já adicionamos à nossa box o display, que ficou cá em cima, temos o nosso painel e adicionamos o painel à nossa box. Portanto, o painel vai ficar por baixo, aqui o painel vai ficar por baixo do display. Finalmente adicionamos a box à nossa janela. Mas neste momento ainda não tínhamos colocado nada no painel. Na verdade, dissemos apenas que o painel tinha uma grelha. Então, o código que está a partir aqui da palavra final destina-se, em parte, a preencher a grelha do painel com os nossos botões. O nosso array de strings serve então de base para criarmos os vários botões. Ainda antes de criarmos os botões, que podemos já ver que são criados dentro deste ciclo, ainda antes disso criamos aqui um objeto do tipo ActionListener, mas que em rigor é um objeto da classe ButtonsListener, ou seja, escutador de botões, traduzindo à letra. O que é este classe ButtonsListener? Na verdade é uma classe interna que está definida aqui dentro da nossa classe CalculatorGUI. Nomeadamente aqui, mais abaixo, encontramos então a nossa classe ButtonsListener. E a nossa classe ButtonsListener implementa a interface ActionListener, que é na verdade uma interface muito pequena que nos obriga apenas a definir este método ActionPerformed. Ou seja, os objetos ButtonsListener são na verdade, podem ser vistos como
um embrulho para este método. O que nós realmente estamos interessados em passar depois para o botão é este MetActionPerformed, que é o método que nós queremos que seja executado quando carregarmos num botão. Esse método é automaticamente chamado porque nós passamos um objeto da classe ButtonsLister para o botão. Já vamos voltar a este método, mas voltamos agora aqui para ver que de facto criamos um objeto da classe ButtonsListener e a seguir no ciclo for percorremos o array de strings. Para cada string criamos um JButton em que passamos o conteúdo, que vai na verdade ser o texto que surge no botão, aqui na nossa grelha de botões. Adicionamos o botão, que é o nosso CB, ao painel, que é a nossa grelha, e dizemos ao botão qual o seu listener. Portanto, adicionamos ao botão o nosso listener que tínhamos criado aqui. Na verdade, todos os botões estão a ficar com o mesmo listener. Portanto, nesta solução, cada vez que agora clicarmos num botão, vai ser executado este MetActionPerformed. Como ele é feito para todos os botões, a primeira linha que aqui temos permite distinguir que botão foi. Neste caso, estamos a ir obter o texto do botão. É esta a forma de obtermos o texto. E conforme o texto que está escrito no botão, queremos fazer coisas diferentes. Por exemplo, se clicarmos no botão que tem o sinal de igual, queremos que seja executado o eval do nosso Calc Model. Ora, o nosso Calc Model está aqui qualificado com o dis do Calculator GUI, porque se colocássemos simplesmente desta forma, ele queixa-se, né, dá um erro, porque assumiria que o Calc Model tinha que estar nesta classe ButtonListener e não está. E é isso que ele diz aqui, que não consegue resolver porque não é um field, não é desta classe. Se não colocássemos nada, ele consegue resolver porque não encontra nesta classe, mas como nós não estamos a dizer exatamente onde é que está este Calc Model, ele vai procurar também na classe Calculator GUI e então encontra cá um Calc Model. E assim sendo, ele não se queixa. E muitas vezes é esta a solução que encontramos a ser utilizada. Mas aqui vamos de facto seguir uma forma mais, digamos, mais rigorosa, mais explícita e dizer que queremos utilizar o Calc Model que está no Calculator GUI e então estamos aqui a utilizar aquilo que se chama o dis qualificado, porque está a ser qualificado com a classe a que respeita o objeto em causa. Ou seja, queremos o dis relativo ao objeto do tipo Calculator GUI, que tem lá dentro um Calc Model e pedimos para avaliar. Mesma coisa fazemos para os outros. Se clicarmos no botão com o C, queremos que seja executado o reset. Se clicarmos no botão com a tal seta para a esquerda, queremos que seja executado o metDeleteChar. E em todos os outros, queremos simplesmente adicionar o respectivo texto, que é o token, porque é o texto que vinha do botão. E é importante notar que aqui não houve alteração do display. Nós simplesmente pedimos algo ao modelo. Pedimos para executar o eval, ou o reset, ou o deleteChar, ou o appendText. Houve aqui 4 comandos que pedimos para serem executados pelo Calc Model. Então, onde é que realmente alteramos o que aparece escrito na interface? Portanto, quando nós chegamos aqui e escrevemos 9, onde é que é feita esta escrita do 9 ali? Na verdade, é feita de forma mais indireta. Nós, ao pedirmos ao Calc Model para executar o appendText, se viermos aqui ao nosso appendText, que está mais acima, ele faz de facto o append no texto e no final faz o tal Notify Change que tínhamos visto no outro vídeo. E este Notify Change chama o Notify da View. Portanto, a nossa view tem que ter lá este Notify, naturalmente, que é a nossa Calculator. A nossa view é a Calculator GUI, está aqui em cima. Então, naturalmente, aqui, este Notify é que vai
pedir agora à view. Ou seja, a view pediu ao calculator para fazer algo, neste caso para adicionar texto. O calculator model adicionou no modelo da calculadora esse texto. Como tal implicou uma alteração ao texto, ele notifica a view. E se fossem várias views, como acontece depois nas versões seguintes da calculadora, ele teria que notificar as várias views. Neste caso é só uma, portanto ele vai notificar a view. E quando a view recebe a notificação, é que na verdade vai ao display e altera o texto. Portanto, há aqui um pedido para cada um dos sentidos, por assim dizer. No lado da view, quando a pessoa carrega no botão, é feito um pedido ao model. Por exemplo, aqui, do append text. E o model, em consequência desse pedido, verifica que houve uma alteração e notifica a view da alteração. E a view depois é que saberá o que fazer com essa informação que recebe no Notify, que é o texto. E o que faz com esse texto é, de facto, colocar no display. Está aqui algo, na verdade, desnecessário neste código. Podemos perfeitamente colocar só isto, já que o text já é ele próprio uma string. E com isto terminamos a apresentação do Calculator V1, que é uma versão que tem apenas uma classe para o model e uma classe para a interface com o utilizador.